Então, gente, agora nós vamos para a etapa 2, que é a avaliação do risco. Então, na etapa 1, nós identificamos a praga. Na etapa 2, nós vamos avaliar o risco. Qual seria o risco que essa praga oferece? Então, pode ser por meio de categorização da praga, avaliação se esse material de propagação vegetal constitui uma das principais fontes de inóculo ou infestação, e avaliação dos impactos econômicos que essa praga causa. Aí nós vamos estar avaliando esse risco. Então, vamos ver aqui as etapas bem separadamente. Então, para avaliação do risco da praga, ela é realizada em 3 etapas. Pela categorização da praga, avaliação se o material de propagação vegetal constitui uma das principais fontes de inóculo ou infestação da praga, e avaliação dos impactos econômicos relacionados com o uso proposto desse material de propagação vegetal. Vamos ver cada tópico separadamente? Com relação à categorização da praga. Num processo de categorização da praga, deve-se examinar cada uma, né, dessas pragas listadas e ver se elas atendem aos critérios de pragas não quarentenárias regulamentadas, certo? Então, vai ocorrer a identificação da praga e da planta hospedeira, né? Ou das partes dessa planta hospedeira e seu uso proposto, né? Então, está aqui mostrando, você vai identificar a praga e a planta hospedeira, né? E ver se essa praga atende aos critérios de pragas não quarentenárias regulamentadas. Para a identificação da praga e planta hospedeira, que a gente viu agora, também partes dessas consideradas seu uso proposto, serão indicados nome científico da praga e também da planta hospedeira, a nível de espécie ou outro nível tecnicamente justificado. Então, vai ser identificado tanto a praga quanto a planta hospedeira a nível de espécie, né, ou outro tecnicamente justificado. Então, por exemplo, Spodoptera frugiperda, né, o nome científico tem que ser até o nível de espécie. Para a identificação da praga ou planta hospedeira, também partes dessas consideradas seu uso proposto serão indicadas também. Tem que ver qual foi a parte considerada dessa planta que contém a praga. É o bulbo, rizoma, estaca, né? Qual parte do vegetal que está sendo considerada nessa análise de risco? Qual que é o uso proposto desse material de propagação vegetal? Né? É para produção direta, né, de frutos, por exemplo, ou de grãos, ou está sendo usado para sementes, né, para multiplicar esse material, sementes, ou mudas, ou é um material que vai ficar plantado, ou é um material que vai ser multiplicado. Qual que é o uso proposto desse material de propagação vegetal? Isso tem que ser determinado, né, para identificar, para ter essa identificação, né, da praga e da planta hospedeira, e quais são essas partes consideradas e seu uso proposto. A relação da praga com o material de propagação vegetal e seu efeito no uso proposto. Né? Então, para essa categorização da praga, vai ter que ser analisado qual que é a relação que a praga tem com esse material de propagação vegetal. O que está afetando nesse vegetal? Né? Qual que é o efeito no uso proposto? Está afetando na comercialização? Será que está causando, né, o dano econômico? Está causando depreciação do produto? Presença da praga e seu status de regulamentação. A praga está presente? E ela é o quê? Ela é uma praga quarentenária, presente, ausente? Né? O que ela é? Então, vai ter que ver qual que seria o status de regulamentação dessa praga. E outra coisa é a indicação de impacto econômico na praga no uso proposto do material de propagação vegetal. Aqui o cifrãozinho, né, o carinha com a calculadora. Qual que é o impacto econômico que essa praga está causando? Né? No vegetal, na planta, ou na parte da planta, o que está causando ali de impacto econômico? Outra questão, o item 2, é a avaliação se o material de propagação vegetal constitui uma das principais fontes de inóculo ou infestação da praga. Então, para isso, né, tem que se conhecer o ciclo de vida da praga e do hospedeiro,
a epidemiologia e a fonte de inóculo da praga. Por isso que é muito importante a gente conhecer o ciclo de vida, né, do patógeno, do inseto e também da planta hospedeira para a gente fazer essa associação. Porque a gente tem que ter esse conhecimento, né, do ciclo de vida, tanto da praga, tanto da planta hospedeira, da epidemiologia, quais são as condições favoráveis para o desenvolvimento da doença também, né, em que condições o hospedeiro é mais resistente ao ataque daquela praga, ou em que condições são mais favoráveis para a ocorrência daquela praga. Então, esses conhecimentos são importantes na hora de determinar, de construir essa análise de risco de pragas. Está tudo muito interrelacionado. Determinação do impacto econômico relativo das fontes de inóculo, né? Mais uma vez aqui, ó, o cifrãozinho. Qual que é o impacto econômico que está causando ali relativo a essas fontes de inóculo, né, da praga? Redução na produção e produtividade no campo. É isso justamente que vai gerar os impactos econômicos, né? Porque se está ocorrendo uma praga, está atrapalhando, interferindo na sanidade do vegetal ou de produtos vegetais. Então, está causando impacto econômico. Então, isso tudo tem que ser também, tá na fase de avaliação dos impactos econômicos. Redução da qualidade do produto final em função da praga, né? Como a gente já está comentando aqui. Então, quer dizer, vai reduzir a produtividade, como a gente viu no item anterior. Vai haver uma redução da produção e da produtividade do campo. Vai reduzir a qualidade do produto final, né? Aqui, por exemplo, uma planta de milho triste, quer dizer, reduziu a qualidade. Então, isso tudo causa o quê? Impacto econômico, né? Devido ao uso proposto desse material vegetal, à ocorrência da praga no material de propagação vegetal. Custos adicionais para o controle da praga, lógico, né? Vai ter mais gasto. Se uma praga entrou na sua área de produção, na sua produção agrícola, você vai ter gastos com controle, com defensivos agrícolas, com outras medidas de erradicação, com o uso de variedades resistentes, por exemplo. Então, vão ter custos adicionais para controlar aquela praga. Custos adicionais para colheita e classificação. Por quê? Aqui, ó, mostrando aqui a colheita, né, o custo, o dinheiro representando o custo. Então, a gente vê que tudo aqui gera muito custo, né, para quando você tem uma praga. O fator econômico é bem importante aqui, gente. Então, vai ter custos adicionais para colheita e classificação. Por quê? Vai ter que colher tudo de novo, né? Se você vai ter que plantar de novo devido à ocorrência de uma praga, então vai ter que ser feita outra colheita, outra classificação. Então, isso gera custos. Custos com replantio, se ocorreu a praga na sua área, você vai ter que replantar, isso vai te gerar um custo, né? Você vai ter que plantar novamente, mostrando aqui, né, o carimbo do plantio, e o dinheirinho aqui, ó, custo de novo, é só custo que dá esse negócio. Também tem os custos para o cultivo de variedades resistentes à praga, né? Se tem ocorrência de praga, você vai ter que gastar, vai ter que ter gastos com a utilização de variedades resistentes. E às vezes também, né, dependendo do caso, tem que arcar com o custo devido à menor produtividade, né, dessas variedades resistentes. Muitas vezes elas têm características agronômicas menores, né, características agronômicas não tão boas como as variedades convencionais, que não são resistentes. Então tem que arcar com esses custos também. Então, concluída a etapa 2, a gente terminou a etapa de avaliação do risco. Se foi verificado que o material de propagação vegetal se constitui em uma das principais fontes de inóculo ou infestação da praga e as repercussões econômicas no uso proposto destes sejam inaceitáveis, então nós vamos partir para o manejo. A gente já identificou a praga, já vimos que está causando problema, que tem risco. Então agora, como que é? Controle, a gente tem que tentar amenizar a situação. Então, desenvolvimento do manejo de riscos de praga, e para isso tem que ser estabelecidas medidas fitossanitárias que irão atender o nível de tolerância indicado. Vão ter que ser estabelecidos níveis de tolerância para ser aplicados para que as medidas de controle sejam eficazes. Vamos falar agora sobre a etapa 3, que é o manejo do risco. Né? Então, nós já identificamos a praga, nós já verificamos qual que é o risco que essa praga oferece e agora a gente vai procurar medidas para controlar. Para isso, tem que ter indicações de níveis de tolerância, né? E opções de manejo eficazes.
Então, nessa etapa 3 de manejo, ela será fundamentada nas informações contidas na etapa 1 e 2 que a gente viu, de acordo com todas as informações que foram coletadas, né? Sobre a praga, sobre qual o risco que ela oferece, aí poderá ser estabelecidas medidas eficazes de controle. O manejo do risco de praga será fundamentada nas informações compiladas durante as etapas 1 e 2 da área de risco de pragas. Foi o que eu disse, né? Especialmente as razões para o início dos processos de análise de risco de pragas, ou seja, por que deu início a esse processo, o que levou, né, a esse início do processo de análise de risco de pragas. A importância do material de propagação vegetal como fonte de inóculo ou infestação da praga, né? Então, se aquele material de propagação vegetal, ele é o principal meio de disseminação daquela praga, né? Se é a principal fonte de inóculo, a principal forma de infestação, e avaliação das consequências econômicas na área de análise de risco de pragas, né? Então, todas essas informações vão fundamentar o manejo de risco de praga. O nível aceitável de risco poderá ser expresso de diferentes formas, como fazendo referências a níveis de riscos vigentes para a produção nacional, vinculando as perdas econômicas avaliadas, né, ou se vinculando às perdas econômicas avaliadas, expressando uma escala de tolerância de risco e comparando com o nível de risco aceito por outros países. A escolha de opções adequadas para o manejo de risco terá por base as seguintes considerações. Devem ser viáveis e eficazes, de impacto econômico menor do que a ausência de medidas. Então, ou seja, deve ter um resultado do que se não fizer medida nenhuma, né? Então, tem que se ver resultado, por isso essas medidas têm que ser viáveis e eficazes. Não poderão ser mais restritivas ao comércio que o necessário, não pode atrapalhar a comercialização do produto, não pode causar dano econômico, né? Então, tem que estar dentro ali do tolerável. Serão consideradas medidas alternativas, se já forem aplicadas, né? Algumas existentes já estão sendo aplicadas, essas serão consideradas medidas alternativas para cobrir o efeito. Serão estabelecidos níveis de tolerância com base em todas as informações levantadas para reduzir os riscos a níveis aceitáveis. É aquela questão do nível de tolerância que eu estava comentando lá atrás, né? É manter a praga abaixo do limiar de dano econômico, né? O que é o limiar de dano econômico? É a menor densidade populacional de uma praga que causa dano econômico. Acima daquele limiar, acima daquele nível, causa perdas econômicas, causa perdas biológicas na fisiologia do vegetal. Então, aí tem que ser controlado de qualquer forma. Então, esses níveis de tolerância é o nível máximo que é tolerável, que é possível tolerar e conviver com aquela praga. Os níveis de tolerância indicam o nível de infestação, além do qual pode causar danos econômicos inaceitáveis na propagação de material vegetal. É o que eu acabei de falar, né? Então, esse é o nível de tolerância, acima do qual vai causar o quê? Custo, perdas econômicas, né? Vai indicar um nível além do qual pode causar danos econômicos inaceitáveis. Então, esses são os níveis de tolerância. Se durante a avaliação do risco foram determinados os limites de infecção, estes serão considerados na indicação dos níveis de tolerância. Então, se durante a avaliação lá daquela praga em determinado vegetal, forem determinados ali os limites de infestação, acima desse limite aqui a planta morre, acima desse limite não tem como, não vai produzir ou não vai ser possível comercializar, tudo isso vai sendo anotado e vai ser considerável depois para se chegar a um nível de tolerância para aquela praga. Tolerância zero será justificada tecnicamente em uma ou mais situações como... Lembra que a gente viu esse termo aqui, justificada tecnicamente, que tem que ser embasada em alguma pesquisa científica ou alguma coisa já relatada? É bom dar uma olhadinha nisso. Então, tolerância zero será justificada tecnicamente em uma ou mais situações como... o material de propagação vegetal seja a única fonte de infestação da praga. E qualquer nível de infestação resultaria em repercussões econômicas inaceitáveis. Então, se determinado material de propagação vegetal, por exemplo, batata semente, for o único meio de
de infestação, né, por exemplo, de uma bactéria, né, e qualquer nível de infestação resultaria em repercussões econômicas inaceitáveis, então vai ser tolerância zero para essa praga. Qual outra situação que vai ser tolerância zero? Existência de programa de controle oficial no qual se exige a ausência de pragas no material de propagação vegetal para todos os locais de produção no país. Então, se já existir, né, um programa de controle oficial, né, que exige a ausência de pragas, também é tolerância zero. Por exemplo, um caso aqui é da Haustorna solanacearum, né? O nível de tolerância para Haustorna solanacearum em campos de produção de batata semente é 0%, justamente pelo dano que ela causa, gente. A Haustorna é uma praga, é uma bactéria de solo e ela pode sobreviver até 18 meses, por exemplo, no solo, na ausência de hospedeiros, né? Sobrevive em restos de culturas e ela pode ficar muito tempo no solo, até na ausência de hospedeiros, então é tolerância zero, pois pode, assim, acabar com uma lavoura, por exemplo, de batata semente. E aqui também são relatados outros, né, o nível de tolerância de outros patógenos aqui, como, por exemplo, Fusarium também é 0%, Phytophthora já é 3, 5%, Meloidogene é 1 e 2%, então vai depender, mas para Haustorna solanacearum é 0%. Para se obter os níveis de tolerância indicados, serão considerados a área de produção na qual poderão ser aplicadas as seguintes opções: qual tipo de tratamento, se é uma área de baixa prevalência de pragas, se é uma área livre de pragas, né? Zona tampão. O que seria a zona tampão? Seria, por exemplo, uma área, né, uma faixa de terra ali, na qual não se cultiva plantas, né? Tem um uso restrito para o cultivo de plantas. E também o monitoramento. Qual tipo de monitoramento é feito nessa área de produção? Também, né, o isolamento daquela área, se essa área é isolada ou não, se é um local livre de pragas, se podem ser utilizados sistemas de manejo integrado de pragas, quais as práticas culturais, né, que podem ser utilizadas, os tratamentos, né, então aqui mostrando práticas culturais, quais tratamentos que podem ser utilizados para se obter esses níveis de tolerância indicados, tudo isso tem que ser considerado. A matriz do material de propagação vegetal, na qual poderão ser aplicadas as seguintes opções: tratamento, qual tipo de tratamento pode ser aplicado, né, uso de variedades resistentes, olha o desenhozinho aqui, uso de material isento de pragas, seleção, né, de material e hogging, que são práticas culturais. E o que é o hogging? Eliminação de plantas doentes. Então, enquanto aqui a matriz do material de propagação vegetal, também as partidas de material vegetal, ou seja, aquilo que sai da área de produção para ser, né, transportado, para ser comercializado, nas quais poderão ser aplicadas as seguintes opções: tratamento, né, qual tipo de tratamento, condições de preparação e manipulação, seleção, né, das melhores plantas, das melhores partes de planta, hogging, que é a eliminação de plantas doentes, e reclassificação. Gente, vamos encerrar esse bloco por aqui então, daqui a pouquinho a gente volta.